Ageu 2, do 1 em diante. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vemos aqui que está falando do templo que tinha sido destruído. O templo de Salomão havia sido destruído. E nós já vimos isso, que o povo parece que tinha desanimado um pouco. E não estava fazendo a reconstrução do templo. No contexto judeu, o templo era muito importante. Porque o templo era o lugar onde Deus habitava. Só que o povo havia ficado 70 anos no cativeiro. É muito tempo. Então, o povo de Israel ficou 70 anos longe de Jerusalém, longe do templo. 70 anos é um bom período, e vocês imaginem como estava o templo. Totalmente destruído. Um templo que teve toda a sua glória, que ao final da construção dele, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo, né? Quando Salomão santificou, o Senhor encheu o templo que nem os sacerdotes conseguiam ficar ali. Esse templo havia destruído, e para os judeus, então, o lugar de habitação de Deus estava destruído. Só que eles tinham vindo de um período grande de cativeiro, e eles tinham desanimado. Eles tinham voltado para a terra prometida, para a terra deles, mas é difícil recomeçar. É difícil você recomeçar algo, não é? Quando é interrompido, quando você para na metade, para recomeçar parece que é tão difícil. E eles voltaram para a terra deles, mas eles tinham que recomeçar, então, fazer aquela terra ser uma terra boa de novo. Eles tinham que reconstruir suas casas, eles tinham que reconstruir a sua vida ali. Tudo havia sido perdido. E agora eles estavam de volta, mas tinha muita coisa para fazer. E de repente eles viram o templo destruído e eles ficaram sem ânimo para reconstruir o templo. E aqui Deus manda a eles, através do profeta Ageu, uma palavra de ânimo. Uma palavra que eles recobrassem o ânimo. E 3 elementos que eles entraram nesse desânimo, que pararam a reconstrução do templo. Eles tinham uma oposição muito grande dos inimigos. Os inimigos de Jerusalém, inimigos dos judeus ali perto, eles não queriam
que o templo fosse reconstruído. Por quê? Porque era a afirmação do Deus daquela nação, o templo. E eles não queriam que o povo de Israel voltasse a cultuar o seu Deus. Então, havia uma oposição muito grande na reconstrução do templo pelos inimigos. Outro ponto, o cuidado da vida pessoal se refletia no descaso com a obra de Deus. Eles voltaram e eles estavam tão preocupados em reconstruir as suas vidas ali, que eles acabaram deixando as coisas de Deus em segundo plano. Eles não se preocuparam tanto com a reconstrução do templo, quanto com a reconstrução da sua própria vida. E outra coisa que trouxe desânimo a eles é que o templo que Salomão construiu era um templo maravilhoso. Era um templo espetacular. A gente não tem noção de como era o templo de Salomão. E eles agora não teriam condições financeiras para fazer novamente aquele templo ser como tinha sido quando Salomão fez. Se nós formos lá para o livro de Crônicas, nós vamos ver toda a preparação, tudo que foi posto no templo que Salomão pôs, e foi, grandiosos. Davi já começou a juntar os recursos para o templo e deixou tudo pronto para Salomão construir. Então eles juntaram madeira da melhor qualidade, eles juntaram ouro, prata, ferro, tudo em quantidade mais que suficiente para fazer. E agora este povo estava voltando do exílio. Eles não tinham mais condições financeiras para reconstruir o templo. Isso também trouxe desânimo, porque de certa forma eles olhavam para o templo e diziam: como nós vamos fazer ele se tornar novamente aquele templo? Então eles viram as suas condições e eles então também desanimaram. Nós não temos condições de fazer este templo voltar a ser como era antes. E então esses três coisas que fizeram com que o povo desanimasse de fazer a reconstrução do templo. Então Deus manda essa palavra para o profeta Ageu como uma palavra de ânimo. E o primeiro ponto que nós vamos ver aqui é que Deus fala para eles terem coragem. Em Provérbios 24:16 diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Então, Israel, sim, havia caído, tinha sido humilhado e tudo mais. Então, a nação sofreu um imenso dano moral, psicológico e espiritual. A nação de Israel sofreu esses danos. Mas agora, Deus estava falando para eles terem coragem, que tudo isso ia ser sanado para eles. Que o que eles haviam passado, Deus estava reerguendo eles como nação. Então, Deus, ele por mais que permita, porque foi permissão de Deus que o judeu fosse para o cativeiro. Por mais que Deus permita, por causa da desobediência de Israel, ele foi para o cativeiro. Então, por mais que pela nossa desobediência, muitas vezes Deus permita coisas ruins na nossa vida, ele não nos deixa caído. Deus sempre nos dá a oportunidade de nós retomarmos da onde a gente parou. E é isso que Deus estava falando para o povo de Israel aqui. Coragem. Vocês sofreram por causa da teimosia, da desobediência de vocês, mas agora eu trouxe vocês de volta e nós vamos recomeçar da onde paramos. Há oportunidade de vocês se tornarem novamente uma nação.
E aqui no versículo 4, ele fala assim, ora, pois, voltando um pouquinho, no versículo 2, Deus manda Ageu falar para Zorobabel, filho de Silatiel, príncipe de Judá, quer dizer, o governador de Judá na época, a Josué, o sumo sacerdote e ao resto do povo. Então Deus mandou falar para o rei, para o sacerdote e então para toda a nação. E no versículo 4 diz assim, ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, depois de uma palavra dessas, vinda de Deus, como não ter coragem de recomeçar? Como não assumir, então, novamente o ânimo? Porque Deus mandou uma palavra de encorajamento para eles. E Ele mandou para o rei, para o sumo sacerdote e para o restante do povo. Irmãos, as coisas de Deus, elas precisam ser feitas por toda a igreja. As coisas de Deus não são feitas só pelo pastor da igreja ou o sumo sacerdote. Ou elas não são feitas só pela liderança da igreja. Mas se começa assim, se começa com a liderança, se começa com o pastor e depois com toda a igreja. Mas o esforço tem que ser de todos. Aqui Deus está falando para todos se esforçarem. O rei, o sumo sacerdote e todo o povo. O esforço para a reconstrução do templo tinha que ser de todos. As coisas de Deus, para a obra de Deus crescer e para Deus manifestar o seu poder no nosso meio, a obra dele precisa ser feita por todos. Não só pelos líderes, mas também pelos membros da igreja. Deus fala que nós precisamos estar unidos. A Bíblia diz que onde há união, ali o Senhor ordena a bênção. Então, para a obra de Deus crescer, para a obra de Deus funcionar, precisa haver união entre todos na igreja. A mesma visão, o mesmo pensamento. Porque se cada um puxar para um lado, não funciona. Não se consegue atingir os objetivos. Né? Um quer pintar de verde, o outro quer pintar de vermelho. Se não chegar num consenso, não funciona, irmãos. Vai haver divisão. E é isso que Deus estava falando aqui para o povo de Israel. Ele estava falando que para aquele templo ser reconstruído, o povo precisava de coragem, mas precisava se esforçar. E ele diz assim, porque eu sou convosco. Deus estava dizendo que era com eles. Irmãos, o esforço e o trabalho é nosso, não é de Deus. Deus está conosco. É Ele que nos mantém em pé. Mas o esforço é nosso e o trabalho é nosso. Mesmo fazendo a obra de Deus, Ele requer de nós esforço e trabalho. É isso que Deus quer. Não, tá. É isso que Deus requer de nós, irmãos. Tem muita gente achando que Deus vai mandar os anjos do céu para fazer a obra dele aqui na igreja. Isso não vai acontecer. Você quer ver a igreja crescer, você quer almas servindo a Jesus, você quer ver o manifestar de Deus no nosso meio? Você precisa se esforçar e trabalhar. Essa parte é nossa, não vem de Deus. A parte de Deus é, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está na direção da causa. Mas
O esforço e o trabalho é nosso. Pode falar. Algumas coisas que a gente lança para Deus e não é Deus quem faz, Ele só nos capacita no meio da igreja. Uma delas é a evangelização. Muitas vezes, Senhor, manda pessoas, Senhor, mas eu não saio para evangelizar. Senhor, que as pessoas reconheçam a Ti como Senhor, mas eu não dou meu testemunho. Senhor, que haja transformação de vidas, mas eu não corroboro para que isso aconteça. Então são coisas que a gente lança para Deus, mas é dever nosso. E a igreja hoje está lançando essas responsabilidades que são nossas. Estamos lançando para Deus. Não é de Deus essa responsabilidade. Os anjos queriam trazer as boas novas, os anjos queriam evangelizar, mas Deus confiou isso a nós e nós não podemos transferir a responsabilidade da evangelização para Deus. Essa responsabilidade é nossa. E uma das coisas que nós vemos e fica claro, e cada um pode tirar por si, essa transferência de responsabilidade olha para o teu lado, quantos você ganhou para Jesus que está congregando contigo? Quantos que foi você que evangelizou? Quantos que foi você que batalhou, que foi lá, que trouxe, que correu atrás, que foi orar nas madrugadas, o que foi buscar em casa? Quantos que foi dar estudo? Quantos que você vê à tua volta que foi você que ganhou? Quanto menor o número, mais responsabilidade você está transferindo para Deus, que são suas. A responsabilidade de evangelizar é tua. Deus te capacita sim. Deus é contigo sim. Mas a responsabilidade é sua. Então, quando nós não vemos muitas pessoas que foi você, que fui eu que ganhou para o Senhor Jesus Cristo, é porque estamos falhando na missão que o Senhor nos comissionou. E nós vemos hoje, por exemplo, aqui na ação aí, tá indo aí para a praça, correndo a rua da cidade aí, né? As igrejas evangélicas aqui da Posse. É um bom trabalho? Eu acho que sim. Se o testemunho for junto. Porque se o mau testemunho for junto, aí não adianta você passar com um carro de rua, de som na cidade e tal. O que acontece? Por exemplo, vai atrás dessa comissão para você ver se acha garrafa de água jogada na rua, garrafa de refrigerante na rua, ou mau testemunho com algazarra no meio da cidade. Se isso acompanhar, então não adiantou de nada a passeata. Agora, se o bom testemunho acompanhar, nossa, é uma boa coisa. Então, precisamos rever nossos conceitos. Nós estamos transferindo para Deus responsabilidade que é nossa. Irmãos, nós vimos ali que alguns pontos que fez com que o povo parasse a obra de Deus. Parece que nós estamos falando do nosso contexto hoje. A oposição dos inimigos fez com que eles parassem. Às vezes, quando a oposição contra nós, nós paramos. Quando se levanta uma oposição contra nós, em vez da gente continuar, porque a oposição quando nós estamos desagradando, não é? Mas nós precisamos agradar a Deus, não a homens. E o povo se acovardou por causa da oposição dos inimigos. Muitas vezes, se nós começamos a fazer as coisas de Deus e há uma oposição contra aquilo, em vez de nós continuarmos, porque é Deus que nós temos que agradar, nós recuamos, nós paramos. O cuidado com a vida pessoal, muitas vezes tem impedido a igreja de fazer a obra, porque as pessoas estão muito mais preocupadas com os cuidados da sua própria vida, esquecendo os cuidados com a obra de Deus. Temos que cuidar dos nossos lares, das nossas famílias, sim, mas a Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas. Por mais que hoje a gente parece que o tempo diminuiu, né? Que os dias estão mais curtos, que a semana está mais
curta e o ano passando rapidamente, se a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, é porque há. Existe o tempo nosso de cuidado pessoal e existe o tempo nosso de cuidar das coisas de Deus. É nós que dividimos o nosso tempo. Se não está sobrando tempo para as coisas de Deus, é porque nós estamos dividindo mal o nosso tempo. Então nós precisamos tomar cuidado. E a outra coisa que se referia a eles acharem que eles não conseguiriam reformar o templo como era antes. Vejo muito cristãos, não porque antigamente a igreja era assim, mas se nós hoje não temos mais a mesma igreja de antigamente, cabe a nós trazer de volta a igreja de antigamente. E não, nós não vamos conseguir fazer isso, é uma utopia, não há condições de trazer novamente a igreja como era antes na busca pelo Senhor, vamos desistir. Não, irmãos, cabe a nós então retrazer, nos esforçar para trazer novamente ao que era. Mas nós olhamos e paramos ao invés de continuar. E é por isso que Deus fala aqui ao rei, ao sumo sacerdote e a todo o povo. Como eu falei, todos precisam estar envolvidos na mesma visão e na mesma coisa. Porque senão não funciona. Se só o rei quisesse fazer, não adiantava. Ele precisava do sumo sacerdote, ele precisava do resto do povo. Tem um ditado popular que diz que uma andorinha só não faz verão, né? E assim é com as coisas de Deus também. Uma pessoa só não faz tudo o que precisa. Então, nós precisamos lembrar disso, que o esforço e o trabalho é nosso. É nossa parte. Ela não vem de Deus. Tá? Isso Deus deixou para nós. E nós, será que temos nos esforçado e será que temos trabalhado como Deus quer na sua obra? Deus chamou você, Rubens. Você, Silvio, para trabalhar. Para se esforçar. Será que nós temos nos esforçado? Como tem sido o nosso esforço com as coisas de Deus? Nós nos esforçamos para tantas coisas, né? Nós queremos um carro melhor, a gente trabalha mais, faz hora extra se for preciso, né? E economiza daqui, economiza dali para conseguir aquilo. Porque é do nosso interesse. Então, mesmo que seja cansativo, é algo que nós queremos, é do nosso interesse, então nós lutamos por aquilo. Nós queremos um emprego melhor, nós batalhamos por aquele emprego melhor. Se precisar estudar, a gente volta a estudar. Se precisar fazer algum curso, vai fazer o curso. Porque nós vamos nos aperfeiçoar, porque nós queremos algo melhor. O problema da igreja de hoje é que a igreja de hoje não quer mais se esforçar pelas coisas de Deus. As coisas de Deus não são mais o desejo do nosso coração. Não arde mais no nosso coração o desejo pelas coisas de Deus. Coragem. Nós precisamos, e é o que Deus está dizendo aqui. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu gosto dessa expressão que Deus usa muito no Antigo Testamento. Senhor dos Exércitos. Ele é Senhor dos Exércitos. Ele é o Todo-Poderoso. Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. E ele diz que ele está conosco. O que mais nós precisamos? Se o Senhor dos Exércitos está conosco, o que mais nós precisamos? Mas esforça-te e trabalha. Então a coragem, o ânimo, Deus supre em nós. A sua presença vai estar conosco, que é o mais importante. E o resto, então, o esforço e o trabalho é nosso, é de cada um. Alguém tem uma pergunta, alguma coisa para falar? Pode? Pode perguntar, tá, irmãos? Fiquem à vontade. Só dentro dessa colocação aí,
que as pessoas hoje têm uma visão distorcida a respeito da obra de Deus. Então, Deus requer o esforço. Deus ele requer de nós o trabalho. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a fazer o que Deus quer que nós façamos. Nós só estamos dispostos a fazer aquilo que nós queremos fazer na obra de Deus. E aí está um grande problema. Aí, você usou a expressão, uma andorinha só não faz verão. Mas uma coisa é importante, realmente, a gente nunca desistir dos nossos ideais. Quando nós temos a convicção do trabalho, a gente precisa persistir. Nós precisamos ser persistente. Então, ir trabalhando para que as outras pessoas também vejam aquilo que a gente vê. Quando nós começamos o trabalho aqui, nós viemos de Pedreira aqui um dia para ir para fazer um culto e pregar onde estava a sua irmã Magda. Só estava ela no culto de domingo. E aí? Nós viemos lá de Pedreira, nos esforçamos. E se eu fosse desanimar? Ô louco, só estava a irmã Magda. A minha visão foi, graças a Deus, estava a irmã Magda. Agora, se a minha visão fosse diferente, ô louco, só estava a irmã Magda, eu iria desanimar. Então, mas nós fomos persistindo, e hoje estamos aqui ainda, depois de quase 8 anos. Nós precisamos ser persistentes naquilo que Deus requer de nós. Não conseguiu evangelizar a pessoa numa vez, não desista. Aquele não tem jeito. Aquele lá não tem jeito, fulano não tem jeito, não. Não desista, não. Vá procurando meios para alcançar o coração da pessoa. Se esforça, leva a palavra, mas não desista. O povo aí tinha desistido por causa das oposições, ou das dificuldades. Dificuldade não é motivo para desistência, gente. Porque Deus não desiste de nós. E nós não devemos desistir de ninguém. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Pode fazer. O segundo ponto aqui é Deus faz tremer, versículo 6 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus, primeiro, ele mostra para o povo que ele estava com o povo. Que se o povo fizesse a parte dele, Deus traria a sua glória novamente ao templo. Como tinha sido lá quando Salomão edificou, Deus está prometendo, olha, executem a parte de vocês, que eu novamente vou fazer com que a minha glória esteja presente aqui. Irmãos, se nós queremos que a glória de Deus se manifeste no nosso meio, mas que seja a glória de Deus algo rotineiro e não casual no nosso meio, nós precisamos estar debaixo dos planos e da vontade de Deus para nós. Porque quando nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus, então Deus ele manifesta o seu poder de forma extraordinária, muito mais do que nós podemos até imaginar, né? Porque se nós imaginarmos como foi a glória de Deus ali quando o templo foi instituído por Salomão, terminado por Salomão, né? E nós temos, é o mesmo Deus, ele não mudou, o Deus que nós servimos hoje é o mesmo. Ele não mudou. Por que a sua glória não se manifesta mais em nosso meio? Por que a sua glória não enche o templo a ponto de nós não conseguirmos, né? Por quê? Porque nós não estamos fazendo as coisas que deveríamos fazer. Quando um povo busca Deus com sinceridade, Deus responde a essa busca com generosidade, irmãos.
Quando Deus vê uma busca por Ele de um povo com um coração sincero, Deus responde. Lá em Salmos diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não... Não resiste. Imagine, quando você está com o seu coração quebrantado ali diante de Deus, Deus não resiste. Deus usa de misericórdia porque ele se compadece de você a tal ponto de dizer não. Irmãos, este Deus Todo-Poderoso, ele está esperando a nossa sinceridade. E quando você usa de sinceridade com Ele é um Deus de generosidade para conosco. E é isso que tem faltado. Por quê? Porque talvez nós estamos deixando de ser sinceros com Deus. O povo de Deus precisa buscá-lo com sinceridade, com um coração sincero. E aí sim, Deus vai fazer a sua obra com poder. Deus vai manifestar a sua glória. Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Irmãos, cabe a nós pregar a sua palavra, encher esta igreja de vidas. E quando nós fizermos isso, é Deus que enche este lugar com a sua glória. Porque encher este lugar com a glória de Deus nós não conseguimos. Nós, humanamente, não conseguimos. Mas nós conseguimos evangelizar. Porque o manifestar da glória de Deus, isso cabe a Deus fazer, não a nós. Agora, trazer vidas para Ele é a nossa parte. Então Deus, Ele está procurando e Ele está dando ânimo para este povo que estava desanimado, dizendo, não desista, não pare ainda. Tá difícil? Tá. O templo está acabado, mas espera aí. Se vocês se alinharem diante da minha vontade, se vocês fizerem a parte de vocês, eu garanto. Porque o povo tinha... Muitos não viram a glória do que aconteceu no templo de Salomão, mas o povo judeu tem uma cultura que é muito bonita, que é uma cultura que passa a história de geração para geração. A história é contada, os pais contam para os filhos desde pequeno toda a história do povo judeu, em detalhes. Eles cultivam a cultura deles. Por isso que o povo judeu, mesmo sendo dispensado para outros, ficou muitos anos sem ser nação, né? Muitos anos, do ano 70 depois de Cristo, ele só voltou a ser nação em 46, depois da Segunda Guerra. 49, né? Depois da Segunda Guerra, quer dizer, muito tempo sem ser uma nação, ele não perdeu sua cultura. Ele não perdeu suas raízes. Irmãos, olhem quantos anos, mais de 1000 anos sem ser nação constituída, e ele não perdeu sua cultura. Não perdeu sua essência de povo. Por quê? Porque ele mantém isso. Os pais contando para os filhos toda a história. Então, por mais que esses que voltaram do cativeiro não tiveram visto a glória do templo, os pais haviam contado para eles como tinha sido. Os pais haviam relatado para eles como tinha sido. Então, de repente, como nós vamos tornar isso possível? Irmãos, mania humana. Não cremos no sobrenatural de Deus. Achamos o impossível. As dificuldades vêm, as coisas aparecem à nossa frente, em vez de nós dizer, mas nós temos o Senhor dos Exércitos. Ah, não vai dar. Essa é a nossa visão humana, não é? Quando as dificuldades chegam à nossa porta, em vez de nós dizermos, mas o Senhor dos Exércitos está conosco, nós dizemos, não vai dar. Isso não tem jeito. E agora complicou. Como que eu vou fazer isso? É muito difícil. Então, a nossa visão humana, nossa visão carnal das coisas,
Quando a dificuldade vem, em vez de nós olharmos para o Senhor dos Exércitos que está conosco, nós olhamos para a dificuldade e dizemos, não, você é grande demais. E eu vou desistir. E é isso que Deus, um Deus de misericórdia, né? Sempre um Deus de misericórdia, ele viu o desânimo do povo e ele manda o profeta Ageu dizendo, olha, dá uma chacoalhadinha lá no povo. Diz para o povo recobrar o ânimo, porque eu estou no meio deste povo. Então, há dificuldades, mas eu estou ali, o Senhor dos Exércitos está no meio do povo. Eu estou convosco. Não temei, aqui no final do versículo 5, ele fala, não temais. O meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Que maravilha ouvir Deus falar isso pra gente, né? Não tenha medo, Ivete. A dificuldade está grande. Não tenha medo. O Senhor dos Exércitos está com você. E é isso que Deus está dizendo para nós. Não importa o tamanho da sua dificuldade. Deus está com você. E se o Senhor dos Exércitos é conosco, a quem nós vamos temer? As pessoas estão... E, infelizmente, os cristãos de hoje estão com muito medo do diabo. Eu não estou falando que nós devemos menosprezar o nosso inimigo. Não. Nós temos, sim, que ficar de olho nas suas artimanhas. Nós não podemos menosprezar o nosso inimigo, porque ele tem poder, sim, e ele busca brechas para nos derrubar. Mas, irmãos, nós estamos temendo muito mais ao diabo do que a Deus. O povo cristão está temendo muito mais o inimigo do que a Deus. O que acontecia aqui com o povo de Israel? Ele estava temendo muito mais os inimigos, que era a oposição contra eles, do que a Deus. Nós, como povo de Deus, temos que voltar a temer a Deus. Ter temor de Deus. Temor é respeito. Temor é algo tão impactante na nossa vida que nós nos submetemos a Deus. E as pessoas hoje estão menosprezando o Deus que servem. Se o Senhor dos Exércitos está conosco, o que o inimigo pode fazer contra nós? Então, se a oposição se levanta, você tem o Senhor dos Exércitos sobre a tua vida. Não temais. E é isso que Deus está falando para o povo e falando para nós. Não temas. Está difícil, mas eu estou convosco. E vocês viram num texto de 9 versículos, quantas vezes Deus usa a expressão o Senhor dos Exércitos? Eu não contei, mas são várias vezes no texto essa mesma expressão. Deus dizendo, o Senhor dos Exércitos, quer dizer, o Todo-Poderoso está conosco. O Todo-Poderoso, que detém todo o poder. É Ele que está sobre a tua vida. Então, o inimigo pode se opuser contra você? Pode. Mas ele não tem poder para te derrubar. Ele não tem poder para acabar com a tua vida. Ao contrário, Deus está sobre a tua vida e Deus vai te dar a vitória. É Ele, vem de Deus. Mas nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus, com o coração com sinceridade diante dEle. Com uma vida de sinceridade diante dEle. Com uma vida posta debaixo da vontade de Deus. Quando o povo de Israel se afastou de Deus, Deus permitiu o cativeiro. Quando nós nos afastamos de Deus, então Deus permite as coisas ruins na nossa vida. Mas quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, na submissão a Ele, Deus nos abençoa. Deus nos faz prosperar. Deus, como diz
o profeta, faz-nos andar em lugares altos. Deus nos faz andar em lugares altos quando nós estamos debaixo da sua vontade, em obediência à sua vontade. Nós precisamos estar com isso, buscar novamente um coração sincero diante de Deus. O povo de Deus precisa voltar a temer a Deus da maneira correta. O povo de Deus precisa saber que Ele está conosco. Nós não precisamos temer o inimigo, mas nós precisamos temer a Deus. E o seu povo, que se chama pelo seu nome, não está temendo mais a Ele da maneira correta. Então, que Deus, Ele faz o impossível por nós. Ele faz tremer, diz Ele aqui, farei tremer todas as nações. Deus faz coisas que nós nem imaginamos. Deus faz coisas impossíveis aos nossos olhos, irmãos, por nós. Deus faz o impossível acontecer por você. Ele faria as outras nações tremerem por causa de Israel, do seu povo, do seu escolhido. Então, Deus faz o extraordinário e usa o seu poder sobre as nossas vidas quando nós estamos debaixo da sua vontade. Alguma pergunta, alguma colocação? Irmãos, falar sozinho aqui cansa. Nós temos uma visão errada. Nós pensamos que nós confundimos as coisas. A vontade de Deus, Romanos 12 diz que ela é boa, agradável e perfeita. Agora nós confundimos que para fazer a vontade de Deus não é fácil não. Cumprir a vontade de Deus não é fácil não. Então hoje nós queremos que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Mas não foi, não é e nunca será. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, mas é difícil para a gente cumprir. Não é fácil cumprir a vontade de Deus, é difícil. Então nós não podemos confundir isso. Para nós andar, para nós desfrutar da paz de Cristo, que é o nosso interior, aqui lá atrás era o povo ter paz no meio da guerra, conquista de terras. Hoje é nós conquistar a paz de Cristo no nosso coração. Não é fácil. Mas as circunstâncias, elas podem estar de ponta cabeça na nossa vida. Se nós estiver dentro da vontade de Deus, a paz de Cristo reina dentro do nosso coração. E é isso que nós precisamos ter. É isso de que nós precisamos. É a paz de Cristo. As circunstâncias, ou más ou boas, elas vão passar. Quem aqui já não esteve em situações difíceis na vida, né? E passou. Agora, quem aqui que já não esteve em situações confortáveis na vida, mas passou também. Eu sou uma dessas pessoas, já vivi os dois, já vivi em situação confortável e passou, e vivi em situações dificílimas e passou. Então nós não podemos nos guiar por circunstância, é a paz de Cristo. Se nós tivermos paz quando está tudo ruim, aí a paz de Cristo reinar em nosso coração, então é sinal que nós estamos dentro da vontade de Deus. Agora, por mais que a situação está boa, a gente ainda tem uma inquietação, é porque nós não estamos na vontade de Deus. Então nós não podemos confundir que a vontade de Deus é fácil de cumprir. Não é fácil não. É difícil. Mas nós precisamos lutar para cumprir. Terceiro ponto é a glória do segundo templo. Versículo 8 diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que o da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, o povo estava tão preocupado que o templo não teria a glória que teve quando Salomão fez, e Deus está dizendo para eles, olha, minha é a prata e meu é o ouro. A glória desta última casa vai ser maior do que a primeira. Irmãos, aos olhos
humanos muito difícil. Se nós formos para 2 Crônicas 22, Davi começa os preparativos para a construção do templo. Nós não vamos ler, mas eu queria ler só o versículo 16, diz assim: do ouro e da prata e do cobre e do ferro não há número. Quer dizer, aqui relata tudo que Davi foi guardando para a construção do templo, fala da madeira, fala de tudo que ele foi guardando para a construção do templo. E aí que fala então do ouro, da prata, do cobre e do ferro não há número. Vocês imaginem quanta coisa tinha sido guardada. E vocês imaginem a glória que era o templo de Salomão. Glória que eu falo aos olhos humanos. Tudo foi feito com ouro, com prata, com coisas nobres. O templo era feito, os pilares revestidos em ouro. Todas as especificações que Deus deu a Moisés, Salomão fez daquele jeito e tinha tudo em abundância, o ouro e a prata. Então, nós agora, foi construído o templo de Salomão lá em São Paulo. Ele pode ser magnífico, mas com certeza ele não tem o ouro e a prata que tinha no templo de Salomão. Porque até corria-se um risco muito grande, de ser roubado. Ele pode até ter colunas pintadas, lembrando ouro e prata, mas não é. Ninguém faria uma coluna ali inteiriça, de ouro nos dias de hoje. Mas Salomão fez. Ele tinha isso em abundância. Então, dá para nós ter uma ideia de como era o templo. Maravilhoso, aos olhos. Devia encher os olhos de quem fosse ao templo. Devia ser algo, maravilhoso de se ver. Tudo ali. E havia abundância. Davi preparou tudo de sobra, para que não faltasse. Mas o povo volta do cativeiro, irmãos, sem nada no bolso. Eles tinham que reconstruir tudo. Eles tinham que voltar a plantar para ter colheita e tudo mais. Eles tinham que reconstruir a vida. Não tinha dinheiro. Como que eles iam fazer o templo tão majestoso como Salomão fez sem ter dinheiro? Mas Deus fala, olha, minha é a prata e meu é o ouro. Deus também queria ensinar uma coisa muito importante para o povo. Primeiro, que a nossa provisão vem de Deus, irmãos. A nossa provisão, ela vem de Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Por mais que as coisas estejam difíceis na nossa vida, nós servimos um Deus que pode dar toda a provisão necessária para nós. Ele é dono da prata e do ouro, quer dizer, ele é dono das riquezas. Então, nos momentos nossos de dificuldade, nós temos alguém que está do nosso lado e que pode nos dar a provisão. Outra coisa que Deus queria mostrar ao povo é que a glória do templo de Salomão foi uma glória feita por homens. Davi e Salomão construíram o templo com todos os recursos possíveis, humanamente. Eles não precisaram, entre aspas, de Deus agir ali. Eles tinham fartura das coisas. Mas agora este povo, Deus encheria esse templo com a sua glória. E o que era mais importante no templo de Salomão não era o ouro e a prata que tinha lá dentro. Era a glória do Senhor lá dentro. Era porque Deus habitava no templo. Era isso que tinha valor. Era para isso que o templo foi construído, para Deus habitar ali. E Deus não habitou ali porque era feito de ouro e prata e tudo mais. Deus se agradou do que Salomão e Davi fizeram, porque fizeram para agradá-lo. Porque havia sinceridade no coração deles em agradar a Deus. Por isso que Deus habitou ali. Pelo coração voltado para as coisas de Deus que Davi e Salomão tinham.
Mas não era por causa da riqueza que havia no templo. E Deus está falando isso ao povo. Eu vou voltar a habitar no templo. A minha glória vai voltar a estar no templo. E agora o templo vai ser muito melhor do que o primeiro. Por quê? Porque a minha glória vai estar ali. No versículo 7 diz assim: farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória. Aqui está se referindo à vinda de Cristo. Aqui está se referindo à vinda do Messias. E Deus está falando em virá o desejado de todas as nações, está se referindo a Cristo. Sabe por que a glória da segunda casa é maior? Porque antes Deus habitava somente no templo. Hoje Deus habita em nós. Hoje Deus habita em nós, irmãos. E é isso que Deus está falando para o povo. A glória da segunda casa vai ser maior. Por quê? Porque não é um lugar de aparências. Porque Deus não vai habitar, porque é o lugar ali construído com fartura. Mas é a nossa vida. Virá o desejar das nações. Jesus veio. E agora Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como ele habitou no templo de Salomão. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas olha que glória! Ele habita em nós. O seu Espírito habita em nós. Imperfeitos, irmãos, cheio de defeitos. Talvez a nossa vida, antes de conhecer Jesus, fosse ruínas somente. Um templo destruído. Uma vida totalmente destruída. Talvez o nosso corpo tenha sido usado para coisas que destruíam o nosso corpo. De repente, Deus nos salva, vem o desejar das nações. E agora, aquele templo destruído pelo pecado, aquele templo sujo, aquele templo todo jogado, Deus vem habitar nele. A glória da segunda casa é muito maior que da primeira. Não concordamos com isso, irmãos? Depois que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita em nós. Deus habitando dentro de nós. A glória do segundo templo é muito melhor que do primeiro. E é isso que Deus está falando. O povo estava preocupado com um templo visto por homens. E Deus estava dizendo para eles: parem. Não é isso que me agrada, não. Não é um templo cheio de ouro e prata. Isso aí é meu, me pertence. Mas não é isso que tem valor, não. O que tem valor é o poder habitar dentro do templo. Isso que tem valor. É eu poder habitar dentro do templo. Porque que adiantaria o templo maravilhoso, Salomão ter feito aquele templo estrondoso, se Deus não tivesse descido com sua glória ali no templo? Que diferença ia fazer para a nação de Israel o templo sem a presença de Deus? Que diferença faz a nossa vida sem a presença de Deus, irmãos? Que diferença? O que torna a nossa vida uma vida, como diz aqui, de paz, é a presença de Deus em nós. É isso que faz a nossa vida valer a pena. Porque se não fosse a presença de Deus na nossa vida, nós seríamos um templo destruído ali. Um lugar sem habitação de Deus não serve para nada, irmãos. Nossa vida sem Deus habitando em nós não serve de nada. Então, é isso que Deus veio falar para o povo. O povo estava muito preocupado com
a grandiosidade do templo de ouro, de prata, de adereços. E hoje há muito cristão preocupado em adereços na vida cristã. E Deus não liga para adereços, irmãos. Deus não está nem aí se a gente está na igreja de Havaianas ou de um sapato caríssimo. Deus não está nem aí. Se você usa roupa de marca ou se a sua roupa foi comprada numa feira. Deus não está nem aí. Não é isso que importa para Deus. O que importa para Deus é o nosso coração estar pronto para Ele habitar dentro. É isso que interessa. Porque antes de nós conhecermos e nos entregarmos para Jesus, Ele não podia habitar em nós. O templo estava destruído. Não tinha lugar para Jesus na nossa vida. Não tinha lugar para o Espírito Santo em nós. Então, os cristãos de hoje estão preocupadíssimos com coisas de segundo valor. O que nós precisamos fazer é deixar com que Deus habite na nossa vida. Que o seu Espírito Santo nos encha. Que nos faça transbordar. Quando o Espírito Santo tiver toda a liberdade de transbordar na nossa vida, nós vamos sentir que a glória da segunda casa é muito melhor que a da primeira. Antes, nossa vida era de Satanás. Hoje, ela é do Senhor Jesus. Então, a glória é muito maior da segunda do que da primeira. Mas muitos cristãos hoje estão voltando à velha vida. Estão deixando a glória pelas ruínas. Estão deixando a presença de Deus por um lugar inabitável. Nós precisamos tomar cuidado. E isso que Deus está falando para o povo. Pare de se preocupar com coisas que não têm importância. Pare de se preocupar com o ouro, com a prata. É meu. Eu sou dono disso. Pare de dar valor ao que não tem valor. Passe a valorizar o que tem. E o que tem valor na nossa vida é Deus. É o seu Espírito Santo habitando em nós. E nós precisamos ouvir muito bem isso. Quando ele fala, ele está falando que viria o desejado de todas as nações. Irmãos, este povo de Israel não teve o privilégio que nós temos hoje. Este povo de Israel precisava de um lugar construído por mãos humanas para Deus habitar. E hoje nós não precisamos mais. Nós não precisamos construir mega templos para Deus habitar. Porque Deus habita em nós. Do jeito que somos. Com nossas infantilidades muitas vezes, com nossas falhas, com nossos defeitos. Deus veio habitar em nós. E hoje tem muitos cristãos preocupados com coisas secundárias. A preocupação é muito maior com coisas secundárias. Claro, eu gostaria que a igreja aqui tivesse poltronas confortáveis. Que tivesse um ar-condicionado gostoso para nós aqui. Com esse calor todo que anda fazendo. Eu gostaria. Isso é o desejo do meu coração. Gostaria de ver essa igreja linda. É o desejo do meu coração. Para que os irmãos estivessem num ambiente confortável e bom. Mas isso não é mais importante. Se a minha visão for trazer isso para a igreja e não a presença de Deus, está errado. Se o mais importante é dar conforto aos irmãos do que a presença de Deus, está errado. Porque sentar numa cadeira confortável 1h30 e depois ir para casa não muda a vida. Ficar no arzinho condicionado é uma delícia com esse calor, mas não muda a nossa vida. Não muda nosso dia a dia. O que muda nosso dia a dia é sermos a habitação de Deus. E é essa mensagem que nós precisamos passar.
a esperança. Está tudo destruído, está tudo em ruínas, a esperança. Porque Deus pode fazer a glória da segunda casa melhor do que da primeira. Não importa. Deus sabia a condição que o templo estava. Deus sabia. Mas Deus estava ali para dizer que ia ser melhor que da primeira. Não se apegue a coisas passadas. Não se apegue a coisas que não têm valor. Porque muitas vezes você tem deixado o que tem valor se apagar, se extinguir na sua vida. Que é o Espírito Santo de Deus. Pode falar. É interessante que diz assim, a glória desta última casa será maior do que da primeira. E a gente vê no versículo 13, diz, quem dentre vós tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Então, é interessante observar que o Senhor diz assim, a glória desta casa, dessa última casa, será maior do que a da primeira. Ele não está falando a beleza dessa casa vai ser maior do que a da primeira. Porque em beleza, a primeira superava em muito. Em beleza. Agora, ele não está falando de beleza, ele está falando de glória. E nós muitas vezes ficamos apegados à beleza e esquecemos da glória. Ontem nós fomos em um casamento e quando acabou o sermão do casamento, eu falei para minha esposa, que palavra fraca, que palavra sem peso. Sabe por quê? A grande preocupação da palavra estava na teologia. Trouxe termos teológicos, trouxe um monte de coisa teológica, mas de mensagem de Deus não tinha. Então hoje muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com a beleza da mensagem e não com o teor dela. E aqui é bem claro o Senhor falando, a glória será maior do que a da primeira, porque em beleza nem se comparava. A primeira era muito maior, a beleza da primeira é muito maior. Nós precisamos parar de nos preocupar com beleza exterior, com jeitinho bonito, com politicamente correto, com vida aparentemente santa. Nós precisamos nos preocupar com a santidade de fato. Nós precisamos nos preocupar em agradar o Senhor dentro dos seus princípios, não dentro dos nossos conceitos. Nós precisamos nos preocupar que a glória do Senhor habite em nós e não termos apenas uma religiosidade. É isso que está afundando com a igreja hoje, com a igreja de Cristo, porque estamos tão preocupados com a beleza que nos esquecemos da glória. O Senhor diz que é a glória que será maior, não a beleza. Nós precisamos nos preocupar com isso, gente. Vamos deixar a beleza de lado, mas vamos nos preocupar com a glória de Deus. Vamos parar de nos preocupar de andar tudo bonitinho diante dos homens, para andar correto diante de Deus. É isso que vale na nossa vida. Nós fazemos só aquilo que é aparente, mas nas escondidas fazemos coisas absurdas. E Deus está vendo. E Deus está vendo. E é isso que importa, o que Deus vê e o que Deus acha, não o que as pessoas acham. Eu estava conversando agora ali com o irmão Noel. E eu falei para ele, irmão, tem coisa que eu não posso falar. Deixa as pessoas que falem, não foi isso? Porque eu não posso falar. Tem coisa que eu não posso falar. O que vale é eu e Deus. O que vale é o que Deus vê, o que Deus acha. O que as pessoas acham, às vezes elas têm a visão errada. Agora eu tenho que me preocupar do meu bom testemunho. Isso sim. Porque oposição sempre teve, está aí a oposição. Ó. Eles pararam a obra de Deus porque tiveram oposição. Então vamos nos preocupar, parar de nos preocupar com a beleza. E vamos nos preocupar com a glória de Deus. É isso que importa. Irmãos, nós somos uma geração com privilégios muito grandes.
porque o desejado das nações já veio, nós o conhecemos. Nós temos a palavra revelada. Os povos antigos não tinham. Nós temos a palavra revelada. E nós temos o Espírito Santo em nós, Deus habitando em nós. Nós somos uma geração que foi privilegiada por Deus. Ele nos deu todas as ferramentas. Tudo de que essa geração precisava, Ele nos deu. Ele não precisa mais levantar profetas como ele levantou Ageu para vir falar para o povo, porque nós já temos, tudo aqui. Deus já deixou para nós. Nós não precisamos esperar um profeta se levantar. Nós não precisamos esperar que Deus tenha misericórdia e levante um profeta dele para trazer para nós qual a sua vontade. Porque já está aqui, Então, nós somos uma geração muito privilegiada por Deus. Mas esta geração tão privilegiada não está dando valor. Uma geração que tem tudo de Deus já. O desejado das nações já veio. Mas estamos esquecendo que nós precisamos tomar as posições corretas, posições que agradam a Deus. Como tem sido nossa posição, como tem sido a nossa vida, o nosso coração diante de Deus, não diante de homens. A nossa preocupação muitas vezes é mais com os homens e menos com Deus. Enquanto o povo de Israel se preocupou em agradar os homens, ele só se distanciou de Deus. A tal ponto de Deus permitir o cativeiro babilônico. Porque ele tentou agradar, ele tentou fazer aliança com quem ele não devia fazer aliança. Ele deixou Deus de lado e foi cultuar o Deus de outras nações, porque na hora parecia melhor. E ele foi se afastando, se afastando, se afastando de Deus. Enquanto o nosso coração está voltado em agradar homens, nós estamos nos distanciando de Deus. Nós precisamos voltar a agradar a Deus. Quando nós estamos agradando a Deus, Deus faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Deus usa de poder e misericórdia sobre as nossas vidas. Deus derrama da sua graça sobre as nossas vidas. Deus faz nos transbordar. Mas Deus quer sinceridade do nosso coração. De homens nós podemos esconder, mas de Deus nós não escondemos nada. De homens nós podemos aparentar algo, mas de Deus não. Eu não lembro exatamente o texto, no Novo Testamento fala que todas as coisas estão nuas diante de Deus. Então, diante de Deus não há alegorias. Diante de Deus não há. Então, nós precisamos tomar uma posição, fazer a sua vontade, deixar o nosso desânimo de lado, irmãos. Deixar as nossas reclamações de lado. Nós precisamos fazer a obra de Deus, uma obra grande para um Deus grande que nós servimos. Nós precisamos retomar as coisas de Deus na nossa vida, para que então a glória da segunda casa se manifeste realmente sobre nós. Todos nós queremos que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Mas para isso acontecer, a nossa postura tem que estar de acordo com o que Deus quer. Porque senão, não acontece. O Senhor dos Exércitos está conosco. Então, esforça-te, trabalha e não tenha medo. Amém, irmã. Então, antes de nós encerrar, a irmã Cris pediu 5 minutinhos. Pode vir. Senhor, irmãos,
Aproveitando essa palavra que se encaixa bem dentro da vida que eu levo, né, no Esforça-te, aqui bastante gente sabe da dificuldade que eu tenho dentro da minha casa com meu esposo. Já fazem 12 anos que eu sou convertida e ele ainda não aceita. E muitas pessoas me perguntam por que eu sustento esse casamento diante de ofensas e diante de desaforos. Até eu tive um quadro de depressão após a morte da minha mãe. E a minha psicóloga me perguntou por que eu não me separo dele. E eu respondi a ela que eu não me separo pelo temor que eu tenho a Deus. E ela me perguntou se eu achava que valia a pena. E eu disse a ela que sim, que eu achava que valia a pena. E muitas vezes eu fui ofendida por causa disso, eu fui humilhada por causa da vida que ele leva no mundo. Só que em nenhum momento isso me abate, porque eu tenho um ministério que Deus me deu de intercessão. E esse ministério, ele é uma coisa que nada me tira dele. Nada. Nada, nada, nada. Nunca. Eu posso estar no fundo do poço arrasada, mas o meu caderninho está lá todos os dias. E hoje eu estou aqui para agradecer por 2 vidas. Eu conheci uma faxineira que entrou trabalhar no Tudo de Bom faz 2 semanas. E ela comentou comigo no começo dessa semana que o neto dela, o Leonardo, e o irmão dela, o José Expedito, estavam em estados graves na Unicamp. Que o médico falou que não tinha mais jeito. E eu disse a ela, tem jeito. Jesus é o jeito. E ele pode. Eu falei para ela, é o único caminho. Quando os médicos dizem isso, os médicos dos médicos agem. Porque chegou no possível para os homens e o impossível é para Deus. E hoje ela me relatou que os 2 estão fora de perigo. O irmão veio para casa e o neto provavelmente estará em casa segunda-feira. Então, quando eu recebo uma bênção tão grande dessa, tudo que as pessoas falam de mim, do meu comportamento em relação ao meu casamento, não tem importância nenhuma. A importância que tem para mim é a vida que eu levo aqui, diante de Deus, na minha casa, o testemunho que eu dou aos meus filhos e o testemunho esse que trouxe a minha filha para cá e que eu sei que vai trazer o restante. E quanto ao meu marido, ele está na mão de Deus. Deus vai agir na hora certa. Então, eu não me arrependo e o meu alvo é Deus. Então, nenhuma palavra de ofensa e nenhuma crítica que venha de pessoas do mundo me tira da presença de Deus. Ele me fortalece. Então, eu queria passar essa experiência para os irmãos, que cai bem aí com a palavra que a irmã deu, que é realmente assim que a gente tem que agir. O templo está aqui. Não importa o que os outros falem lá fora de mim, o que os outros falem no meu emprego de mim, que eu sou crente, que eu sou não sei o quê, que eu sou não sei o quê, que eu não aceito certas brincadeiras, que eu não aceito certas coisas, tem que tomar cuidado com o que fala comigo. Eu não me importo. Eu importo com as bênçãos que Deus derrama sobre mim e sobre a vida das pessoas que eu coloco na mão dele. Então isso vale qualquer coisa. Já valeu tudo. Eu penso assim, se eu morrer hoje, já valeu a pena. Amém? Então eu queria que os irmãos tivessem esse testemunho meu, que a minha vida não é fácil. Não é fácil. Eu estar aqui agora não é fácil. Eu vou chegar lá em casa e eu vou enfrentar uma dificuldade muito grande. Mas isso não me impede de estar aqui. Amém? Amém. A gente sabe das dificuldades da irmã Cris, mas a gente tem visto Deus abençoando a vida dela. Esforça-te. Esforça-te. Então, a irmã Cris é aqui e é um exemplo
que nós podemos ver palpável todas as dificuldades que ela passa, mas nós temos visto todas as vitórias também que ela tem recebido de Deus. Então, tudo na nossa vida, quando Deus está no centro da nossa vida, não quer dizer que vai ser fácil, mas quer dizer que Deus está conosco, né? Deus está com a irmã Cris, porque ela tomou uma atitude diante dele. Não importa as dificuldades, que são muitas. Importa agradar a Deus. Irmãos, ela mesma falou, qual o conselho que ela mais recebe? Larga a mão, deixa pra lá, isso aí não tem mais jeito mesmo. Né? Psicóloga falando, mulher, pense em você, em outras palavras, né? Pense em você, esquece do outro. Mas ela está vendo além. Ela está vendo além. Porque eu creio que um dia o marido dela vai se converter. O tempo, isso pertence a Deus. Mas ela está plantando. E ela vai colher os frutos. Já está colhendo. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas pela vida da irmã Cris? Nós estamos sendo beneficiados pela vida da irmã Cris, porque ela é uma intercessora aqui da igreja. Ela ora pela igreja. Às vezes a gente não tem noção do benefício da vida dela para nós. Né? Às vezes a gente não tem noção, porque é em silêncio. Né? As pessoas, às vezes, irmãos, nós aqui na igreja não sabemos o livramento que Deus já deu, porque alguém está intercedendo pela igreja. Né? Então, isso é deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, mas é possível, porque Deus está conosco. Irmãos, foi isso que Deus sempre prometeu para nós, que Ele estaria conosco. Eu estou convosco. Quer dizer, vai vir luta, vai vir provação, vai vir dificuldade, vai vir de tudo um pouco, mas eu estou convosco. É isso que Deus está lembrando para nós hoje. O Senhor dos Exércitos está conosco. Não temais.